Olá, Motolama na área. Viajar para a casa da sogra já é nosso destino bastante conhecido. Mas quando troca de sogra, vai que. E precisar ir para um lugar que você não conhece só usando o GPS. Se atrasar para a primeira visita, não pega bem. Antigamente, o GPS era uma trapizonga muito complicada. Só os especialistas em georreferenciamento que sabiam usar. Hoje em dia, quem tem um celular potencialmente tem um GPS. E apesar de ser um trem simples de usar, muita gente ainda se enrola para usar esse GPS. E não estou aqui falando em traçar uma rota toda complicada e transferir do computador para o GPS. Falo do simples uso do dia a dia, tipo traçar a rota para a nova sogra. Para isso já fiz um vídeo explicando como traçar um roteiro profissa e transferir para o teu celular. Olha aqui. E isso é galho fraco. O que quero falar aqui hoje é sobre as diferentes formas de usar o GPS, com ou sem celular e quais equipamentos usar. Desde o clássico sistema de pendurar o celular no guidão da moto, até tablet sofisticado cheio de sacanagem e ainda o GPS dedicado da Garmin. Hoje vamos futucar esse assunto e fazer uma breve análise sobre as opções existentes por aí, não só dos equipamentos, mas como dos softwares. Essa matéria foi sugerida pelo mano velho e guru José Carlos Fellner. Valeu, brotherzinho. Prepara a pipoca e o refrigerante que o trem é comprido. Aliás, como esse trem vai ficar comprido demais, vou dividir em duas partes. Hoje vou falar apenas dos equipamentos, tipo celular, tablet, etc. Da semana que vem eu falo dos softwares ou dos aplicativos. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlidão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Às vezes se achar nesse mundão é meio complicado. Então, para te dar um norte nessa vida, verifique se já está inscrito no canal Motolama, dê aquele cordial like e, se possível, compartilhe nas suas redes sociais. Pode ser em todas, Facebook, Orkut, Telegram, até pelo cu. Valeu! Desde o tempo que o Mar Morto só tinha uma pequena gripe, o homem tem a necessidade de se orientar nas suas longas viagens. No início, os caras usavam o sol e as estrelas para saber qual era o rumo. Obviamente que em dias nublados o trem ficava esquisito. Inclusive isso hoje não funcionaria. Imagina um troglodito perdido dentro de São Paulo procurando pelas estrelas para se encontrar. Tava no sal. Daí os babilônios criaram os primeiros mapas há mais de 25 mil anos atrás. Mas os problemas dos dias nublados continuavam. Até que lá pelo século XI, na China, surgiram as primeiras bússolas. Com isso, a dependência do Sol caiu para segundo plano. Mas ainda assim, a navegação era um trem meio tosco. Para facilitar, surgiram os portulanos, lá pelo meio do século XIII. Eram simplesmente um mapa com mais informações detalhadas sobre o roteiro. Mas ainda assim, se achar no meio do deserto era um trem complicado. E como a necessidade faz o sapo pular, surgiu o astrolábio. Era um instrumento que media o ângulo entre o Sol e o horizonte e te dava mais ou menos sua posição. Era só apontar para o horizonte, achar o ângulo com o Sol e voilá. Mas ainda era tosco, ele só media latitude. Só para ilustrar, latitude são aquelas linhas paralelas ao Equador. A longitude, que são as linhas horizontais, só conseguiram ser medidas muito tempo depois com o desenvolvimento dos relógios. E o astrolábio evoluiu para o sextante, que foi usado até muito recentemente. Inclusive, antes dos satélites de posicionamento global, o GPS, a única forma de você se achar era usando um sextante. Alguns aviões tinham até uma bolha no teto para o navegador poder sair e ver o horizonte com o sextante. Olha lá o homenzinho. Até que finalmente na década de 70 surgiu o GPS, inicialmente só para uso militar. Mas o resto é história e todos já conhecem. Até que chegou nos dias atuais, onde se localizar virou tati-bitati. Ou seja, qualquer um consegue se achar. Aliás, a maioria consegue se achar. Muita gente não sabe usar ainda. Vamos tentar desvendar esse segredo e achar qual é a melhor forma de você se achar. E aqui temos dois lados, o hardware e o software. Para simplificar a diferença, o hardware é a parte que você chuta e o software é a parte que você xinga.
Vamos começar analisando as possibilidades do hardware, que são o equipamento propriamente dito. Lembra, é a parte que você chuta ou até joga pela janela. E o sistema mais básico é o clássico celular. Existem vários softwares, ou como os mais moderninhos preferem chamar, aplicativos, que atendem muito bem, mas isso vou comentar mais na frente. Aqui vou falar do equipamento, o celular, o chutável. Para começar a análise, fui pesquisar qual é o melhor sensor de GPS e descobri que todos os celulares têm um sensor da mesma categoria. Não existem diferenças significativas entre um e outro. Então, aparentemente, todos os celulares são iguais. O que muda aqui são as diferentes formas de se comunicar com o aparelho, por voz, por toque, via Siri, Alexa ou qualquer outro que seu fetiche determinar. E devido à quantidade de usuários hoje em dia, o sistema se tornou bem prático e funcional. Mas usar o celular como navegador na sua moto tem seus azedos. Para começar, a vibração do guidão não é bom para o teu celular. Existe o risco de perda de dados ou de danificar o estabilizador de imagem do telefone. Afinal, é um celular e não equipamento dedicado para isso. E se perder os dados, brotherzinho, tua vida vai se enrolar toda. Outro problema é o aquecimento, e isso acontece bastante. Além do aparelho estar fritando no sol, e pelo fato da bateria não segurar o tempo todo de viagem, você tem que botar o carregador, e isso já aquece a bateria. E para complicar, você está rodando um programa que gasta bastante da capacidade de processamento do teu aparelho. E isso aquece mais. E com esse aquecimento todo, o seu aparelho pode se desligar, perdendo sua preciosa navegação. Isso para citar o mínimo. Por outro lado, a água também é um problema. Lembra que seu aparelho tem vários buraquinhos e dobrinhas que se entra água, é caca. E para piorar, mesmo que o seu aparelho seja resistente à água, e a hora que você plugar o carregador nele, ele deixa de ser a prova d'água. E tem mais, se você estiver num lugar sem cobertura de satélite, o seu celular pode se perder. É claro que você pode baixar os mapas da região que você vai com antecedência, como já expliquei nesse vídeo aqui. Mas mesmo assim, se sair da área que você previu, complicou. Mas no meio da edição desse vídeo, descobri um aparelho tal de Oukitel, que promete não só uma bateria que dura quase para sempre, mas também sua prova d'água, e não são tão absurdos de caro. Confere lá. Uma outra opção para o celular, para quem tem problema com o uso de óculos, é usar um tablet, que é bem maior. Mas fique atento, nem todo tablet tem GPS e muito menos são prova d'água. Mas o tablet substitui bem o celular com a vantagem de ser maior. Mas os problemas que falei antes continuam: bateria, água, aquecimento. Com relação aos suportes, existem vários no mercado. Um dos mais conhecidos e de melhor qualidade e que seguram bastante a vibração é o RAM Mount, mas aqui no Brasil ele custa na faixa de 800 pratas. Alternativamente, tem alguns nacionais com garra X. E um sistema que me pareceu bem decente é o Quad Lock. Eu nunca testei, mas parece ser bem legal. Outra opção para poupar o seu celular é o espelhamento da tela. E para isso tem os sistemas conhecidos como CarPlay. São como se fosse um tablet, que vem em vários tamanhos e simplesmente reproduzem a tela do seu celular. A vantagem aqui é que o seu celular não fica exposto ao tempo. Tem várias marcas e modelos, como por exemplo o CarPuride ou CarPuride, que custa na faixa de R$1.000 e poucos. E tem o outro que é o TD, AIO5, mas que é bem mais caro, na faixa de R$4.000 a R$5.000. Ou seja, encaram bem a água, a vibração e o sol, poupando o seu precioso. E como ele espelha a tela do seu celular, todas as funções do seu celular vão estar presentes, com a vantagem da tela, além de ser a prova d'água, ela ser mais brilhante ao sol. Para isso ela tem um sensor que analisa se o sol está muito forte ou até se está de noite. O lado ruim é que continua gastando a bateria do seu celular. Afinal, ele está carregando dentro do seu bolso, com o GPS e o Bluetooth ligado, o que cria um complicante para manter ele carregado. E como sempre, aí entram as bolsas carrancas da Harley Rider. Elas ficam presas ao tanque e tem um compartimento de plástico transparente para você colocar o teu celular de forma que é possível ver o que está passando no celular. A vantagem, além de ficar visível, é que você pode usar o celular. E ele ainda fica perto do equipamento que está espelhando, melhorando a recepção do Bluetooth. E as bolsas vêm com uma proteção de neoprene para não arranhar seu tanque. Visite o site da Harley Rider para conhecer os equipamentos de moto aventura que os caras fazem.
E com uma vantagem, se usar o código Motolama5, você vai ter 5% de desconto em qualquer compra feita pelo site. Vai lá que é mole. Uma outra opção mais clássica são os GPS dedicados da Garmin. Para quem não conhece, a Garmin é o mais tradicional fabricante de GPS portátil. A empresa foi fundada em 1989 pelo Gary Buren e o Min Kao, Garmin. E hoje os caras fazem até relógio com GPS. Após fabricarem vários modelos com aplicações específicas, eles fabricaram o Zumo 396LM, feito especialmente para moto. Mas aparentemente ele foi descontinuado e hoje tem o Zumo XT2. Como o Zumo XT2 é um equipamento totalmente dedicado e feito para o motociclismo, o preço acaba sendo um pouco salgado. Estamos falando aqui na casa dos R$5.000. Uma opção mais barata é o Drive 53, mas ele é feito para automóveis, ou seja, ele não é à prova d'água e não atura bem a vibração. Mas a grande vantagem desse tipo de GPS é que ele não depende de rede de celular. Ele foi feito para viagem. Os mapas estão salvos dentro do celular. A parte ruim é que aprender a usar todas as funções dele pode ser meio atrapalhado. Mas uma das vantagens é que ele tem uma bateria interna e funciona ligado na moto. Inclusive a Garmin vende uma bateria reserva que você pode levar para o caso de precisar. Ele tem várias opções de criar rotas, desde as rotas mais diretas e mais rápidas até as mais divertidas. E é claro, é resistente à água, à prova de calor, o brilho da tela é mais forte. E vem com vários sistemas de montagens que permitem a rápida retirada no caso de você levar uma calça arriada e ter que entregar o aparelho para o bandido. Ou entregar a moto e ficar com o aparelho. E a outra opção, ao meu ver, a melhor de todas, é o Navitab DM2. Trata-se de um tablet Android específico para navegação. Ele é robusto e foi desenvolvido para rally. Ou seja, já foi fabricado prevendo as agruras de ficar pendurado no guidão da moto. E com a grande vantagem de trabalhar com o sistema Android. Não que o sistema seja do caralho, mas pelo menos ele aceita qualquer programa de navegação ou aplicativo. Não consigo ser moderno. E apesar de ele rodar bem com o Google Maps ou com o Waze, ele tem um programa especificamente feito para ele, que é o DM2. Mais na frente eu vou falar sobre esse programa. E o Navitab ainda tem um GPS de altíssima qualidade, classificação IP67. Eu não tenho a menor ideia do que significa isso, mas achei bonito falar aqui. E ele aceita 2 cartões SIM da operadora e um cartão SD de memória. E ele roda com Android 14 e tem um processador octa-core. E com a vantagem de servir como roadbook para rally. O kit já inclui um suporte com sistema de carregamento, que pode ser por cabo ou por pinos. E ainda tem uma trava lateral com chave. E ele tem uma memória RAM de 128 GB, o que facilita o carregamento rapidamente dos mapas. E aqui tem uma curiosidade. Mesmo sendo a prova d'água, com os pingos batendo na tela, ele pode assumir que é o seu dedo cutucando os botões. E para isso ele tem um botão que trava a tela dele, e ainda tem uma vantagem, você pode instalar uma botoeira presa no guidão, que você controla tudo no tablet pelos botões ao lado do guidão aqui. E para melhorar, ele tem um dongle que prende na ECU, a unidade central de processamento do motor da sua moto, que ele lê todos os dados do motor, tipo giro, temperatura, até pressão dos pneus. Bacana. Mas como um amigo comentou, o preço dele é meio salgado, na faixa de 700 a 800 euros. E isso em dinheiro vai ficar na casa dos 5.000 e tantos. Mas existem outros tipos de tablet considerados bem resistentes à prova d'água, como o Samsung ActiveTab 5 e o Oukitel RT7 Titan, que são considerados tablets bastante resistentes. E com uma curiosidade aqui, esse Oukitel tem uma bateria de 32 mAh, é quase uma semana ligado sem precisar de carregar navegando. E os dois têm vários tipos de acessórios, como capa, suporte, etc. Confere lá. Basicamente, essas são as opções de hardware, a parte que você chuta. Eu acho que eu consegui dar uma boa visão geral sobre diferentes formas de navegação. Na semana que vem, vamos ver os diferentes programas ou aplicativos para navegação. Tive que dividir em 2 porque esse trem ficou muito comprido. Mas até que foi bom que vai dar para digerir um pouco a primeira parte, os equipamentos. Me conta aqui embaixo qual equipamento que mais te atende, que mais vai de encontro à sua realidade e suas necessidades. Celular, tablet ou Garmin. Então é isso. Até semana que vem, um abraço, fui!